Olá, pessoal, bom dia, boa noite. Meu nome é Marta Silva, para quem não me conhece. Eu estou em Dáquila há 28 anos, dentre os quais 15 eu moro em Zigurates. Zigurates é a cidade protótipo de tudo que Dáquila descobre, ou seja, todas as pesquisas que Dáquila faz, de alguma forma, tomam forma em Zigurates. Então, por que eu mudei para Zigurates? Eu fiz um vídeo outro dia comentando um pouco sobre como eu mudei para Zigurates, né? Porque eu mudei para Zigurates. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, principalmente do porquê exatamente, né? Quando nós tivemos o propósito de construir Dáquila, a proposta é fazer uma cidade diferente, não só diferente, mas com conhecimento. Então, Zigurates é uma cidade planejada, uma cidade onde o vórtice de energia é o mais forte da Terra, e no momento atual, a anomalia do Atlântico Sul, se você não ouviu falar ou não conhece, não tem muita informação, procure saber a anomalia do Atlântico Sul, além do que o cientista fala, tá? Então, essa cidade hoje ela está bem no centro da anomalia do Atlântico Sul. O nosso monumento maior, ela acopla diretamente no centro do nosso monumento escalonado maior, que fica no centro da cidade. Isso faz com que tudo que esse vórtice de energia do nosso planeta emana, produz e gera, seja propagado para todo o planeta. Então, essa é uma construção enorme que todos os daquilanos contribuem e participam. É importante que cada um ponha sua energia nela. Por isso, não é construída por uma pessoa que tenha dinheiro ou coisa assim. É justamente a participação de todos os daquilanos, todos que participam de Dáquila. Então, eu sabia, já foi falado, os nossos amigos já nos avisaram que seria o nosso compromisso, porque assim, nós de Dáquila temos um compromisso e os nossos amigos que são de outros mundos têm um compromisso deles. Nós trabalhamos juntos para realizar coisas que possam libertar a humanidade, nos libertar como daquilanos também, né? Então, assim, tudo que nós descobrimos, de alguma forma, vai beneficiar a todos. E a nossa cidade, quando ela estiver pronta, vai beneficiar a muitos, não só do planeta Terra, mas de outros mundos ao redor e até paralelos também. Então, assim, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Tipo assim, a cidade é compromisso de todos nós de Dáquila. E eu pensei, e se acontece alguma coisa e eu não fui nem lá fazer alguma coisa, né? Então eu vim com a cara e a coragem, como eu já falei no outro vídeo, e trabalhei em várias coisas, porque eu sempre procuro assim, ter o que me sustentar, né? E um lugar para morar. Isso para mim é básico. E também eu gosto muito de estar independente, o mais independente possível. Tem coisas que eu ainda não sou independente hoje em dia, mas eu estou no caminho para isso, né? E daí, quando eu vim para cá, quando eu decidi vir para cá, eu pensei no que eu preciso para estar lá, num lugar onde em 2010 que eu mudei para cá, né? E então não tinha médico, não tinha pouca condução, enfim, os recursos eram bem menores do que são hoje. Hoje em dia, a nossa cidade está assim um espanto, né? Começando a ser um espanto. Mas naquela época realmente a gente não tinha nada praticamente. E eu pensei, bom, eu vou morar lá, o que eu posso fazer para não depender de
médicos, né? De ter que ir para o hospital, essas coisas todas. Porque em Zigurates é longe de Campo Grande. Então, assim, aqui a gente não tem um acesso rápido digamos, um pronto-socorro, alguma coisa assim. Então, eu sempre cuidei da minha saúde e eu também vim já buscando, já pensando em coisas que eu podia fazer para me manter saudável, né? E foi aí que eu consultei um amigo que falou que ele conversa com o que a gente chama de orbes ou ultras, né? E ele me falou que eu tinha que me hidratar, fazer alongamentos, né? Eram três coisas. Me hidratar, fazer alongamentos e outra coisa, acho que eu não tô lembrando agora. Mas eu sei que eu sempre procurei fazer essas coisas, né? Me cuidar. E realmente eu não dependo muito de ter hospital, de ir ao médico, coisa assim. Porque eu me mantenho saudável. Claro, dentista, essas coisas assim, a gente sempre tem que ir, né? Mas fora isso, eu não tenho assim problema de estar sempre indo no médico, essas coisas todas. E isso para mim é muito importante, é vital. E daí eu vim e comecei a fazer algumas coisas para eu ganhar dinheiro. Por exemplo, eu observo muito o que falta no lugar, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, zigurates, e falam assim, ah, mas não tem isso, mas não tem aquilo, aquilo outro. Eu falo assim, bom, você pode vir e fazer o que você está sentindo falta, né? Isso não é malcriação. É sim, simplesmente assim. Eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa. Então, se a pessoa vem e percebe que está faltando alguma coisa, em Zigurates para a cidade desenvolver ou crescer, é importante que ela veja a possibilidade dela fazer e meter as caras e fazer, né? Então, eu sempre procurei ver o que estava faltando assim que eu pudesse fazer também, né? E daí eu pensei, um lugar seco, um lugar quente. Então eu comecei a fazer uns geladinhos, ou sacolé, uns sorvetinhos no saquinho. Aí depois, assim, antes em São Paulo, isso foi em 2003, eu comecei a fazer camisetas, né? E aí eu fazia com pedrarias, sabe? Miçangas, bijuterias, bijuteria não, miçangas, vidrilhos, tal. E daí eu fazia caras de ET e contornava com as pedrarias e tudo mais. E fazia também, aquele tempo era Projeto Portal, eu escrevia também na camiseta Projeto Portal. E aí eu ia fazendo coisas, né? E fui fazendo isso daí. Quando eu cheguei aqui, eu fiz o que cabia mais aqui. E depois eu comecei de novo a fazer as camisetas. E daí eu não parei mais. Então eu comecei a fazer camisetas bordadas à máquina. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha um projeto de comprar máquinas e fazer. Mas eu achei melhor, porque eu achei uma bordadeira aqui em Campo Grande. E daí eu comecei a bordar com ela. E até hoje, inclusive, é um casal e hoje em dia somos muito amigos. E eu acho legal porque daí eu posso dar trabalho para outras pessoas, né? E daí não me sobrecarrega tanto, né? Eu acho isso muito legal. E a gente se dá muito bem e tal. E daí, depois eu fui crescendo mais, consegui fazer. Assim, eu fiz uma lanchonete aqui em Zigurates também, porque eu acho que sim, que as pessoas têm que ter, quando chega aqui, alguma coisa para se alimentar, né? Então eu tinha uma lanchonete onde eu vendia sucos, vendia lanches. Depois eu comecei a fazer alguns pratos rápidos para que a pessoa, quando chegasse e tivesse alguma coisa, enfim. Aquela época não tinha lanchonete, não tinha nada, não tinha posada, não tinha nada. Então eu comecei a fazer coisas assim que eu via que precisava e quando as pessoas chegassem teria alguma coisa, né? E daí eu fui indo e hoje em dia
Eu tenho um quiosque lá no campo, como eu mostrei aquele dia no outro vídeo. E lá eu estou arrumando o meu espaço cada vez mais, para que fique mais bonito e tenha mais coisas que as pessoas chegam e procuram. Hoje em dia tem muita, assim, muitas opções, né? Muitas eu não digo, mas tem mais opções do que aquela época que eu comecei. Então, hoje eu tenho esse quiosque, que é uma lojinha. Aliás, vocês, quando forem em Dáquila, na viagem, né, em Rávalo, procurem lá o centro comercial no campo. Normalmente os vendedores de lá vão mais quando tem futebol. Mas eu particularmente eu fico lá direto, todos os dias da AC, eu procuro estar lá, mas na parte da tarde, a partir da 1, 2 da tarde, eu estou lá. E porque lá é a minha loja, meu ponto de venda é só lá no campo, tá? É que muitas pessoas me procuram. Antes eu era no outro lugar, né? Antes eu vendia no outro lugar, mas agora eu tô só lá no campo. Então já deixo a dica aqui, quem foi em Avalon, nas ACs, me procura lá no campo de futebol, que eu vou estar lá todos os dias, no quiosque. E daí, hoje em dia, Dáquila tem muitas maneiras de nos auxiliar a desenvolver. O nosso sistema BDM é algo assim que dá oportunidade para todos. Tem, além dos tokens, a gente pode no dia a dia negociar com BDM, a gente pode comprar coisas com BDM. Aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente tem as duas cidades próximas a gente, que é o centro de Corguinho, né? Porque aqui é Corguinho também, onde a gente mora. Zigurates e aqui Ravalon é Corguinho, mas a cidade fica, o centro da cidade mesmo, o urbano, fica mais longe daqui. Então, aqui a gente já usa bastante o BDM, mas as pessoas quando vêm para cá utilizam bastante BDM. Pode pagar as estadias e tudo mais. Essa é uma parte que também numa próxima eu vou conversar mais com vocês. Então, assim, eu espero ter dado mais uma clareada sobre a questão de morar aqui. Então, como eu já disse no outro vídeo, eu sou muito assim de ser mais pé no chão no sentido de que eu preciso ter como me sustentar, né? E ter um lugar para morar. Mas fora isso, é sonhar e ir atrás do sonho. E para ir atrás do sonho, a gente batalha, né? A gente vai atrás e trabalha. Eu trabalho bastante, né? E eu acho assim, trabalhar é uma coisa muito boa naquilo que você sonha. Se o trabalho que você está fazendo faz parte do seu sonho, então tá dentro, né? O que não dá é pra gente estar querendo fazer as coisas e de repente não ir atrás. Isso para mim de ir atrás é muito importante para realizar o que a gente quer. E Dáquila dá muitas oportunidades. No começo, eu lembro que eu comecei, só para encerrar aqui, quando eu comecei a fazer camisetas em Dáquila, naquela época, 2003, a gente não tinha o nosso sistema econômico, a gente não tinha praticamente nada do que a gente tem hoje, assim, de desenvolvimento, né? A gente estava bem no começo, assim. Mas os nossos amigos, eles estão sempre vendo exatamente a nossa intenção, o que a gente está querendo fazer, né? E naquilo que a gente tenha crédito, porque, gente, eu acredito assim, quando a gente fala universo, para mim, universo é débito e crédito. Tudo que você faz na vida, você vai acumulando nessa conta universo. O universo para mim é uma conta de débito e crédito. Então, tudo que você faz vai acumulando ali e conforme os seus créditos, você vai tendo mais facilidade na sua vida. E daí eu sei que naquela época, como eu falei, a gente não tinha tanto desenvolvimento, era projeto portal e não tinha tanto desenvolvimento,
mas os parceiros me agraciaram com R$ 100. Eles, tipo assim, esses R$ 100 é para você fazer algo para sua prosperidade, digamos, né? Então eu peguei aqueles R$ 100 e, assim, eu falo os nossos amigos, né? Mas foi através do Urandi que foi liberado isso. Então, assim, naquela época a gente não tinha o nosso sistema como é hoje, porque hoje o nosso sistema, é, você não precisa nem de ganhar nada, o próprio sistema já favorece você. Quando você vem nas ACs, você já ganha muita coisa, então você já é favorecido sempre. Mas naquela época era mais difícil, porque realmente Dáquila não tinha os recursos que tem hoje. E daí, com esses R$ 100, eu comecei a fazer camisetas. Foi aí que eu comecei a fazer camisetas com pedrarias. Naquela época eu estava passando umas dificuldades em São Paulo. E eu lembro como hoje que o Urandi me perguntou alguma coisa das minhas dificuldades e tal, tal. E eu falei assim, porque eu tinha assistido um filme que era a história do Gengis Khan. E eu achei muito 10 a história do Gengis Khan, uma parte que ele, fora as barbaridades lá e tal, tal, mas assim, uma parte que eu achei legal é que ele, lá naquela época, a turma, a raça dele lá, eles morriam de medo de chuva. E o castigo para quem era pego naquela época era ser deixado amarrado na chuva. Então eles tinham pavor de chuva, relâmpago, trovão, eles morriam de medo. E o Gengis Khan, várias vezes ele foi capturado e amarrado nessa situação. Então ele ficava lá na chuva e nos trovões e relâmpagos várias vezes. Aí chegou uma época assim que ele não tinha mais medo. Então os caras pegou ele e pôs lá daquela situação, amarrado na chuva e no relâmpago, e ele ficou de boa. Aí os caras falaram assim, ué, você não vai ficar com medo? Ele disse, não, eu já passei tanto por isso que eu perdi meu medo da chuva, do relâmpago, do trovão. Então ele não tinha mais medo. Então, para mim, as experiências são tipo assim, a gente vai vivendo coisas e de repente a gente não tem mais aquele, não é mais o desconhecido. A gente já perde o medo daquilo, né? Então essa historinha do Gengis Khan eu achei muito 10 isso, porque para mim é bem assim. Então eu vou indo na vida e buscando viver aquilo que a vida me traz de uma forma que eu consiga superar coisas, né? E aí eu vou indo, tá? Eu espero que tenha falado coisas que dê, assim, sei lá, uma clareza para quem está querendo mudar para cá, né? Eu sei que eu falo mais nessa questão de estrutura pé no chão, embora eu ainda falte algumas coisas para minha estrutura, mas eu acho que é bom estar sempre buscando isso, né? Então, obrigada. Por favor, curtam, compartilhem, porque eu faço os vídeos para que mais pessoas tenham uma ideia do que é Dáquila, tá? Então, curtam, compartilhem, se gostaram, e até a próxima, tá bom? Vou procurar gravar mais. Obrigada. Pessoal, só um adendo. Quando eu estava falando do nosso monumento, ele está no centro da cidade e a anomalia do Atlântico Sul está acoplado no centro desse monumento. Então, quando ele estiver algumas algumas partes dele já, alguns andares prontos, ele já vai estar propagando tudo que é gerado ali para o mundo inteiro. Então, assim, este é um edifício, uma construção, um monumento, como a gente chama, porque ele é diferente, ele não é só igual às outras construções escalonadas que tem pelo planeta. Ele realmente ele é uma máquina quântica e ele tem algumas diferenciações
dos monumentos que tem pelo mundo afora, tá? Então, assim, ele, quando estiver pronto, ele vai propagar tudo que esse vórtice de energia produz, gera, de uma forma que vai beneficiar o mundo todo, tá? Só um adendo aí. Obrigada.